No portal de TV Dourados News, nós temos falado muito do impacto da pandemia no comércio, dos empresários. Mas e os empregados? Eu vou conversar com Pedro Lima, presidente do Sindicato dos Servidores do Comércio de Dourados. Pedro, um ano de pandemia, qual o impacto para quem trabalha no comércio? Antônio Carlos, eu acho que para falar dessa situação a gente tem que voltar um pouco na história. Nós começamos essa situação do Covid no ano passado, em março, começo de março, e eu vejo que isso é uma situação grave. Não vejo a necessidade e a dificuldade do comércio, sabe, por ele estar fechando. Eu acho que tem que estar trabalhando, mas a gente tem que retornar aquilo que aconteceu. Nós tivemos aí no começo uma grande responsabilidade política, no meu modesto entendimento, porque nós temos aí quer queira, quer não, um presidente que a fala dele é muito importante. E desde aquela época onde surgiu essa situação, eu entendo que ele tinha que defender a economia, tinha que defender o trabalho, tinha que defender a manutenção do emprego, mas ele tinha que ser mais firme, tinha que falar sobre a pandemia, tomar os cuidados com relação aos equipamentos que são utilizados, a máscara, o álcool em gel, as EPIs, enfim, usar tudo aquele cuidado e fazer com que o país funcionasse. E ele fez tudo na contramão, começou a fazer essa situação, o joguinho de que não existia uma situação simples, e fez com que virasse prefeitos, governadores, cada um puxasse para o seu lado, cada um puxasse a brasa para a sua sardinha. E isso eu vejo que culminou nessa situação que é a mais grave que nós estamos tendo agora e que pode inclusive, trazer uma situação muito maior, que é o desemprego, que é a fome, e por que não, de repente, o trabalhador ser o culpado ou tentar culpar o trabalhador por possível saque. Porque as pessoas, o pai de família, a mãe, a dona de casa, o pai de família, ele não vai ver o filho passando necessidade. Nós já passamos inúmeras dificuldades do dia a dia, mas passando fome, tendo falta de pão, falta de alimento, falta de comida, falta de remédio e ficar inerte. Então essa situação eu vejo que ela vem com uma questão política e que é hora de mudar o rumo político e as pessoas pensarem mais, ao invés de fechar comércio, ao invés de fechar mercado, fechar o trabalho, fazer com que a fiscalização seja eficiente no dia a dia, que faça já os decretos que existiam antes, toda essa situação, a orientação da parte da saúde que é feita, a legislação que é feita, que façam seguir. Se nós não temos contingente, se os fiscais de postura não podem fiscalizar sozinho, se a Guarda Municipal, se a Polícia Militar não tem um contingente suficiente para fazer essa fiscalização, para acabar com as aglomerações que existem em locais desnecessários, que é as festas, que é os outros lugares, determine que outras pessoas ajudem, que outros agentes públicos, inclusive, façam essa fiscalização para evitar o problema que está aí. Eu não vejo a necessidade de fechar o comércio, até porque a gente tem feito visita no comércio, tem andado por aí, tanto o comerciário quanto o comerciante tem tomado todos os cuidados. Com algumas exceções, e aquelas exceções a gente sempre procura orientar, procura ajudar para que eles façam, para que eles mantenham essa situação. Então eu vejo com muita preocupação e eu acho que é hora dos nossos políticos pararem de pensar no próprio umbigo e pensarem mais na população, não fechando o comércio, não terminando os postos de trabalho, assumindo a responsabilidade, fazendo a fiscalização para que gerem emprego e que o empresário ganhe, e com isso ele traga a geração de emprego e mantenha os trabalhadores nos seus postos. O sindicato se enfraqueceu neste ano de desemprego, Pedro Lima? Olha, com essa Covid, lógico, nós tivemos dificuldades grande, Nosso clube, por exemplo, aqui em Dourados, ele está fechado. Nós tentamos abrir por 2 vezes já e fechou. E isso trouxe um prejuízo aí muito grande, mas muito grande. Não é só o prejuízo do clube estar fechado, é o prejuízo dos associados, que por não estar usando o clube acabam não podendo também nem pagar as mensalidades e acabam pedindo a exclusão. Os conveniados, a população de Dourados que estava costumeiramente indo lá no nosso clube, acabam não indo. O nosso campeonato que a gente tem lá, a Copa dos Comerciários, nós estávamos na 18ª
era para agora, o ano passado na 19ª e esse ano na 20ª Copa. E nós não podemos fazer com que a população estivesse participando lá do clube por conta disso. Então, os comerciários, o sindicato enfraqueceu e muito, e por conta justamente da Covid, além da legislação trabalhista que vem aí nos últimos anos já arrochando muito o nosso trabalho. Com relação ao desemprego, neste ano, como é que foi para o sindicato? Foi grande ou não? Olha, a gente tem sentido que não é a questão do perder tanto emprego, mas a geração de emprego é que não tem acontecido. Então, nós, de certa forma, tá tendo um problema muito grande mesmo, e o final do ano, por exemplo, nós não tivemos aí contratação, está chegando agora o Dia das Mães novamente, Dia das Mães do ano passado, a época onde tem uma maior contratação, os comerciantes não podem contratar. Então, nós está tendo um grande desemprego justamente em função da Covid e em função, novamente eu falo, da situação política e da falta do comprometimento da classe política. Sindicato, como presidente do sindicato, você vê uma expectativa diante de tudo isso? De melhora? Eu espero, né? A gente como sindicalista, como cristão, a gente espera que essa situação agora, chegando aí as vacinas, e nosso estado parece-me que é um dos que está tendo um maior número de pessoas vacinadas, né? Nós não queremos só no estado, queremos em todo o Brasil, mas eu espero que as pessoas comecem a pensar melhor e que as vacinas cheguem o mais rápido possível e que isso diminua o sofrimento da classe trabalhadora, o sofrimento da classe patronal também, e que a gente possa, num futuro bem próximo, sair dessa situação, desse marasmo.